We're Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you will enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Gustavo, obrigado pela sua participação. Para falar agora para nós aqui no Safety 2012 sobre essa atividade mista que você está exercendo, né? Médico, e agora comandando um enorme bloco que é o Sargento Pimenta, que foi um grande sucesso no Carnaval aqui do Rio de Janeiro de 2012. Como é que surgiu essa ideia do Sargento Pimenta? Conta pra gente aqui. Pois é, como você falou aí no início, né, eu estava terminando o meu R2 de clínica, com muita dúvida do que fazer, pensando se ia fazer R3 ou não de clínica, se já ia para a especialidade, até que decidi fui conversando com alguns amigos que tinham feito R3, outros que já estavam na especialidade, e optei por fazer, na verdade, o R3 de clínica, porque conversei com uma das minhas amigas que estava fazendo R3 na época, e aí no meio da conversa a gente acabou conversando sobre outros assuntos da vida, e eu acabei comentando com ela que eu tinha uma ideia, que eu gostava muito de música, de carnaval, os meus outros amigos que não eram médicos, ou jornalistas, engenheiros, que a gente gostava tanto de carnaval que no carnaval anterior a gente teve a ideia de fazer um bloco de carnaval, o nosso bloco, com a nossa cara, para os nossos amigos, do nosso jeito, mas que a gente não sabia se ia dar certo, estava um pouco ainda reticente se faria ou não, se valeria a pena ou não, e aí eu acabei falando para ela sobre a ideia, né, que a gente pensou em fazer um bloco de Beatles para adaptar as músicas, né, deles para os ritmos brasileiros. E aí ela ficou, essa minha amiga Laura Segadas, que, enfim, fez R3 de clínica médica e hoje em dia trabalha com clínica médica só, acabou se empolgando tanto e me empolgando também que eu achei que podia dar certo. O Sargento Pimenta, então, agora tentando o segundo carnaval, né? Exato. Agora em fevereiro, a gente fez o nosso segundo carnaval. O nosso primeiro carnaval foi em Botafogo, na Visconde Caravelas com a Capitão Salomão, foi mais ou menos para 5.000 pessoas. A gente nunca tinha feito isso, foi nosso ano de estreia, né, no carnaval de 2011. E aí a gente percebeu que Botafogo tinha ficado pequeno. O que a gente não sabia era que nesse segundo carnaval o aterro do Flamengo ia ficar pequeno também, e a gente acabou levando em torno de 100.000 pessoas para o aterro. Como é que se mede o tamanho de um bloco? Me conta essa história. A forma que a gente, em geral, mais gosta, porque tem um dado objetivo nessa história toda, é que a Conlurb divulga no final de cada bloco a quantidade de lixo que ela recolheu depois daquele bloco. E a gente acabou sendo o 5º maior gerador de lixo do carnaval. Isso significa que se os meus foliões que vão no meu bloco estiverem distribuídos pela curva de Gauss igual aos dos outros, eu fui o 5º maior bloco do Rio de Janeiro. O que falta para a medicina realmente deslanchar para ser uma coisa assim tão boa como é a alegria, por exemplo, de uma festa? Será que os médicos, a medicina está menos motivada, Gustavo? Assim, eu sou novo, né, ainda, mas como você falou, já tenho 10 anos pelo menos aí de envolvimento com medicina, 6 de graduação, mais 3 de clínica médica e agora um de oncologia clínica. E assim, eu tenho muita experiência mais com a medicina pública, né, eu fiz as minhas 2 residências em hospitais públicos do Rio de Janeiro, hospitais universitários, e de uma forma geral, né, claro que existem as exceções, mas de uma forma geral o que eu sinto nas pessoas é isso sim, eu sinto que de um modo geral os médicos estão desmotivados, os médicos, enfim, acabam diante de tantas dificuldades que o sistema impõe, que a estrutura dos hospitais cada vez, né, mais sucateados com toda essa questão econômica,
relacionado à saúde acaba desmotivando muitas pessoas, né? E a grande diferença, assim, em relação ao carnaval é um pouco essa, assim, que, por outro lado, o carnaval de rua aqui do Rio está crescendo muito, né? E cada ano cresce mais e mais as pessoas mais motivadas, né? Vocês têm uma linha melódica em função diferente de cada melodia, né? Como é que é a história, por exemplo? Dá um exemplo de uma música para um ritmo brasileiro. Tem diferença? Tem sim. A gente entendeu que as músicas dos Beatles são muito ricas e trazem sentimentos muito diferentes entre elas, e a gente não queria simplesmente fazer um trabalho de corte-colagem, ou seja, botar tudo para samba, por exemplo. A gente entendeu que, de muitas formas, a gente podia casar elas com a complexidade também dos ritmos brasileiros. E acabou que a gente mexe com mais de 9 ritmos, do funk carioca até o baião nordestino, passando pela ciranda, pelo afoxé, pela marchinha, pelo samba reggae, enfim, são muitos tipos diferentes que a gente lida. E a gente, para dar um exemplo prático, a gente achou que a Wanna Hold Your Hand, na verdade, tinha uma mensagem, uma missão muito parecida com samba. E a gente fez, na verdade, dela um samba enredo. A gente percebeu que All My Loving era uma marchinha já de carnaval e tinha tudo a ver com isso. E a gente transformou ela em marchinha. E Help, Socorro, falando em medicina? Help virou foi em afoxé. Fazendo um paralelo com a medicina, Gustavo, então significa que até o ato médico, cada ato médico pode ter um ritmo diferente dependendo do contexto? Ah, sem dúvida. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, às vezes, com essa coisa dos protocolos e com a coisa da medicina baseada em evidência. Eu acho que a gente acaba ficando muito programado para pensar de uma forma só. Quer dizer, então, a medicina baseada em evidência, o protocolo, são coisas importantes, mas a rigidez talvez atrapalhe, né? Não, com certeza, assim, eu acredito que eu não, pelo amor de Deus, assim, né, tô em formação, sou um médico muito novo ainda e eu não advogo nada contra protocolos e guidelines, assim, eu acho que eles são ótimos e me ajudam muito a estudar, mas eu acho que você tem que usar eles não como só tipo, uma via de mão única, assim, né, e você tem que de alguma forma tentar entender da onde que ele surgiu, por que ele foi, por que cada setinha tá ali, por que um quadradinho vem antes do outro, do que propriamente achar que é uma via de mão única, assim, e que as coisas são daquele jeito e pronto, né, assim, esse trabalho de muitas formas me faz ficar constantemente fazendo paralelos e achando pontos de coincidência e pontos de discordância entre as duas atividades, e essa sem dúvida é uma delas, né. Ele me fez, de muitas formas, pensar muito sobre medicina baseada em evidência, né? A primeira coisa que eu acho que... A primeira coisa que me veio à mente é que, de alguma forma, se eu pensasse só com... Se eu fosse só seguir um protocolo, ou seja, para eu tomar uma atitude, eu tinha que necessariamente ter lido bastante sobre o assunto e saber quais são os quadradinhos que se seguem, como que as coisas têm que ser feitas ou devem ser feitas, nada disso teria acontecido. Porque eu não sou músico, eu nunca tinha feito bloco de carnaval, eu não sabia como caminhar por essa floresta aí de coisas novas. Então, carnaval baseado em evidência não existe, né? Não existe, de forma alguma. Então, pelo fato de você hoje estar lidando com a música, você reconhece que cada ato médico pode ser feito de uma maneira diferente. Tecnicamente parecido, mas eventualmente diferente, né? Não, sem dúvida. E na verdade isso porque eu acho que cada relação e cada doente é totalmente diferente do outro. Isso pode fazer com que você tenha que tomar uma atitude muito diferente um em relação ao outro, mesmo os dois tendo a mesma doença, mesmo, no meu caso, os dois tendo o mesmo estadiamento e mesmo os dois tendo a mesma histologia, os mesmos marcadores tumorais, né? Às vezes, dependendo de como cada um está encarando
a própria doença ou sobre as decisões outras da vida que a pessoa toma, você acaba necessariamente tendo que fazer as coisas de um jeito mais agressivo, de um jeito mais conservador, e não adianta você só pensar de uma forma, assim. A música começou a fazer parte da sua vida. Você acha que isso pode tornar, você aconselharia pessoas fazerem atividades paralelas à prática médica para poder enxergar a medicina talvez de uma maneira diferente? Isso está te fazendo bem? Sem sombra de dúvida, assim, se tem alguma coisa que eu acho que, na verdade, posso contribuir é fazendo com que as pessoas possam entender de fato isso e possam seguir por esse caminho também, né? Não só da música, mas de qualquer outra atividade, porque eu acho que, na verdade, o grande diferencial é quando você trabalha em interfaces. É quando você trabalha interfaces que a princípio são totalmente diferentes da sua realidade, que a princípio você nunca teve contato e você começa a perceber, justamente nessa percepção das semelhanças e das diferenças que você acaba encontrando um jeito diferente de tratar os seus doentes, um jeito diferente de entender também os problemas das pessoas, sabe? E como é que lidar, por exemplo, você tem músicos profissionais no teu grupo, tem músicos amadores, vocês são médicos, eu sei que tem engenheiros, tem outras atividades. Como é que é o exercício da liderança com esse pessoal de formação às vezes tão diferentes? Assim, por incrível que pareça, é bem mais fácil do que até pode parecer, né? É mais fácil que na medicina em alguns momentos? É mais fácil, em geral bem mais fácil do que... Por que você acha que é mais fácil, ou por que você tem a certeza que é mais fácil? Eu tenho certeza que é mais fácil, assim, primeiro que... eu acho que, assim, uma das facilidades que teve em relação a essa história toda é que todo mundo percebeu desde o início que ninguém queria ter benefício próprio nessa história toda. Todo mundo percebeu que o que eu estava em busca, que o meu grupo de amigos que me ajudaram a fundar o bloco, a criar o bloco, o que a gente estava em busca era, na verdade, de tornar algo muito maior, até mesmo que a gente, possível, viável. E eles perceberam que, na verdade, tinha espaço para cada uma dessas contribuições, mesmo que totalmente diferentes, para construir um trabalho que no final ia ser um só. Então, assim, o fato de todos eles terem claro de que o trabalho dessa equipe ia resultar numa coisa maior que qualquer valor individual, acho que é uma das facilidades. A segunda facilidade é que todos eles têm claro o objetivo que fazem com que todos eles estejam no mesmo barco, no mesmo submarino, no caso. Todos eles têm claro que o nosso objetivo é fazer o próximo carnaval possível. Sempre é esse, é o objetivo maior de um bloco de carnaval. Fazer não só o próximo carnaval possível, né, e realizado, mas fazer com que esse próximo carnaval seja de alguma forma melhor, com mais alegria, com mais felicidade, mais rico do que o anterior. Então, quando você monta um time onde você mostra claramente para as pessoas que o que você está interessado é necessariamente botar em prática algo maior até do que você, algo maior do que o valor de cada indivíduo, e que o que você quer claramente, tá claro para todo mundo que entrou naquele barco, acho que as coisas ficam mais fáceis de acontecer, assim, e com isso dá para traçar muitos paralelos em relação à medicina, né? Principalmente quando você lida com uma área, por exemplo, como a minha, onde você precisa necessariamente de um time multidisciplinar, muito bem formado para você fazer de fato um tratamento eficaz, né? Não adianta só o oncologista ou só o médico ali prescrever quimioterapia. Você precisa de uma equipe de enfermagem super bem treinada para conseguir fazer aquele remédio entrar com segurança e entrar da forma que deve ser administrado. Você precisa em geral de um apoio de psicólogo e psiquiatra, às vezes super forte e denso dentro do seu time. Você precisa de técnicos de enfermagem capacitados e de fato que te ajudem a sinalizar, ajude a você a perceber algum problema da forma mais inicial possível, e também, assim, de alguma forma faça com que a experiência do seu doente seja um pouco mais
suave do que poderia ser frente a tudo que ele vai ter que passar ali enquanto estiver fazendo quimioterapia, enquanto estiver internado, enquanto estiver tratando o câncer dele. Qual é a tua avaliação hoje em relação a esse conceito de formar uma banda, um bloco, e o conceito que você tem hoje no dia a dia do seu trabalho como médico? Assim, o que eu percebo é que se de alguma forma as funções fossem mais claras e se de alguma forma a hierarquização fosse mais clara também para todo mundo, de alguma forma o trabalho seria melhor. Quer dizer, o problema da hierarquização é uma hierarquização, como você tem no bloco, uma hierarquização respeitosa pela missão. É uma coisa que o pessoal do bloco aceita isso, claramente, porque a missão está bem definida. Exato, assim, não pode confundir, na verdade, a hierarquia com a importância, assim, no sentido de o fato de alguém não ser chefe do nada. O som do bloco só existe quando todo mundo trabalha junto e para o mesmo sentido. Mas é fundamental, apesar disso, que apesar do todo só existir porque cada parte está ali, é muito importante que cada um saiba qual é especificamente o seu trabalho e cada um saber para onde olhar e ter como referência. Isso faz com que, de muitas formas, o trabalho ande em mais sincronia. Muito interessante, Gustavo. Gustavo, eu queria te agradecer em nome do Safety, né? Eu sou teu fã desde pequenininho e agora sabendo que você está em Londres representando o Brasil. E realmente essa explicação, que eu acho muito interessante e vai ser uma reflexão para esse pessoal todo que está te assistindo com bastante curiosidade. Quer dizer, um médico que pensa em Beatles, que pensa em música popular brasileira e pensa claramente que a medicina nossa é boa, mas que de alguma maneira a gente precisa se organizar melhor, né, Gustavo? É isso, sem dúvida alguma. Queria dizer que estou imensamente feliz de poder estar aqui também. Agradecer o convite mais uma vez para estar falando aqui. E é basicamente isso, assim, eu acredito que a gente eu só tive contato com ótimos profissionais até hoje, que eu dedicaria, enfim, a saúde de toda a minha família a eles, e que o que falta em geral é que o sistema, de alguma forma, se organize de uma forma melhor para que o trabalho deles possa ser plenamente... que a energia que eles gastam com o trabalho, com o estudo deles, seja de fato devolvida para os pacientes da forma mais eficiente possível.